Só a qualidade salvará o teatro de grupo. Aí o entrevistador, que é o Edgar Ceballos, não sei como é que se diz o nome dele, Ceballos, não sei, pergunta: de que maneira o teatro de grupo deve se comparar com o teatro oficial? Aí o Grotowski: eu vou falar do ódio, porque conhecemos todas as situações políticas do Peru, por exemplo. Se nós estamos diante da obrigação de operar com o ódio, devemos ter diferentes opções. Uma seria voltar para trás, na direção do fundamento animal da natureza e comportarmos-nos como animais. Nesse caso, se o nosso adversário pertence à mesma espécie que nós não vamos atacá-lo, e caso contrário, nós estaremos prontos a reunirmos a força necessária para nos batermos com ele. E para enfrentar essa batalha, temos duas possibilidades. Uma é transformar o ódio em um jogo. Mas o que é o jogo? Uma espécie de training que prepara para alguma coisa. Por exemplo, quando nós nos aquecemos, treinamos para uma batalha. Podemos ver também como o animal brinca, como joga, como ataca o outro animal com ferocidade, sem machucá-lo. É o jogo. Aqui se vê a arte. No caso dos seres humanos, o ódio frequentemente se transforma em ódio político. E esse é também, de uma certa maneira, animal. Vocês peguem, por exemplo, os peixes. Não atacam nunca um outro peixe da mesma espécie. Mudam de direção e atacam qualquer outro, mesmo que seja um objeto. Nesse caso, vocês precisam se perguntar, em primeiro lugar, quem faz parte da tua espécie? E é uma pergunta muito perigosa. No teatro, quem pertence à nossa mesma espécie? Imagino que vocês devem pensar que nós não somos aqueles ligados ao teatro oficial. É possível que sejamos só aqueles que fazem um teatro político. Se, se vocês chegassem a deter o poder, seria terrível, porque vocês atacariam todos aqueles que não pertencem à tua espécie. Aconteceria como na história do rato. Este animal se orienta com o olfato. Então, se nós pegamos um rato e nós jogamos em cima dele um vidro de perfume,
e a gente bota ele de novo lá no seu lugar, os outros ratos vão assassiná-lo, porque, sendo guiados pelo seu instinto olfativo, eles vão pensar que ele pertence a uma outra classe. Com vocês, aconteceria a mesma coisa. Vocês são incapazes de distinguir em um, desculpe, em um diretor do teatro oficial, você vê um adversário e você quer destruí-lo. Peter Brook é um inovador e, ao mesmo tempo, é um homem do teatro oficial. Sabe lutar para conquistar as condições econômicas. É um homem com uma profunda sabedoria. O fato de que alguém seja ligado ao teatro oficial não quer dizer que não possa ser um aliado teu. Ao teatro de grupo, de companhia, eu desejo que vençam se os seus componentes são fortes e, e desejo uma batalha se são fracos. Mas o que é que significa ser fraco ou forte? Nesse campo significa qualidade do artesanato. Aquilo que você sabe fazer. São estas as tuas armas. Vocês não querem falar alguma coisa? Já tem muita coisa aqui para falar, né? Porque essa coisa que ele está colocando, para nós, eu acho assim que é bem importante, né? Essa consciência de que a nossa fortaleza está exatamente alocada na qualidade do nosso artesanato. Se não tem essa qualidade, então estamos perdidos, digamos assim, né? Ele está falando nesse encontro de teatro latino-americano, né? Falando do teatro em geral, mas também especificamente dessa coisa da América Latina, né? O teatro oficial é muito potente. Ao seu lado existem as fraquezas humanas do espectador. Tem dinheiro e, frequentemente, é sustentado pelo governo. Para se comparar com isso, o teatro de companhia deve possuir as armas da profissão. Aquilo que vocês sabem fazer como atores. O adversário é muito potente e, por isso, você tem que ter armas mais potentes do que as deles. É assim que luta o Ode em Teatro e Eugênio Barba. Mas os grupos deveriam ser muito sagazes para buscar aliados e não se deixar enganar pelas aparências.
no sentido profissional, Peter Brook é um bom exemplo. Ele faz a sua profissão no âmbito oficial e, no entanto, é diferente. É como o exemplo do combatente que sabe lutar porque dispõe das armas adequadas. Ou seja, possui uma técnica precisa, um conhecimento da profissão necessária para vencer a batalha. E, no entanto, nesse ponto aqui, eu me pergunto: o que se procura realmente no teatro de companhia? Ser um diretor militante? Dinheiro, poder, uma profissão? Ser o chefe de uma forte facção de teatro político? Ou poder aspirar a se tornar o diretor de um teatro oficial? Se busca o poder porque se dispõe de talento e de técnica? Né? São várias perguntas que ele coloca aqui. Né? Sempre vai existir alguém que se ocupa de arte por outros motivos. Não é necessário que a pessoa diga isso. As suas motivações podem ser profundamente humanas ou místicas. Para ele, para este, a arte será como uma escada para se elevar, não aos olhos dos outros, mas na esfera do seu conhecimento e da sua motivação. Então, será um guerreiro. Se não, como se pode falar de reformas se não se está em condição de resolver a questão do próprio artesanato? Bom, aí acabou essa resposta aqui, né? A pergunta era: de que maneira o teatro de companhia deve se comparar ou se relacionar com o teatro oficial? O que vocês... Lígia, o que você fala aí? Vai, fala. Não sei, estou pensando. Não tem muito para dizer, não. Não? É uma questão. É uma questão, né? Porque isso ainda existe, né? Sim, total. Tá aí. É uma questão que não deixou de existir. Isso aqui é 93, quer dizer, Continua tem aí. 30 anos que ele falou isso e a coisa continua aí. Eu acho muito bom esse exemplo do Peter Brook, né? Porque o Peter Brook conseguiu o tempo todo e consegue ainda fazer isso, né? Estar dentro do teatro oficial e, ao mesmo tempo, fazer um teatro independente. É uma proeza, né? E se manter, né? Porque ele se manteve esses anos todos firme, né? Na sua posição de que teatro que ele faz. Ele não foi cooptado para fazer um outro teatro, apesar de estar dentro daquele nicho, né? Então é interessante, né? Eu não sei se no Brasil a gente tem isso. Acho que não. Acho que não. Acho Fiquei que exatamente pensando isso. talvez o Antunes fosse assim, né? De uma certa maneira. Sim.
porque ele continuava a fazer a coisa dele. E ele estava dentro do teatro oficial. Então, Talvez o Abu Janra também, não sei, em algum momento. talvez. É bem difícil, né? É difícil. Dificílimo, né? Acho que o Antunes, ele conseguia manter esse, como se fosse um agente duplo, né? Porque ele tinha toda a coisa da formação, né? A escola, né? Peraí, deixa eu deixar meu cachorro entrar, que ele está chorando ali. Peraí. Não. Aqui. Aí. Fica aí. Desculpe. É bem. Não sei, talvez ele falando mais adiante, a gente possa avançar aqui. A próxima pergunta é assim: o que se pode dizer a respeito das emoções? O ator não deveria se ocupar das emoções porque não dependem da vontade. Quer amar e não consegue. Não quer amar e ama. Quer estar sereno, mas está inquieto. As emoções não dependem da vontade. O ator, no seu artesanato, não deve buscar as emoções. Se aparecem, bem, mas se queremos buscá-las, elas desaparecem, então bombeamos as emoções, e isto é uma mentira. O ator não deveria se perguntar nunca o que eu devo sentir. Eu vou usar de novo um exemplo ligado ao ódio, porque entre alguns de vocês sinto uma forte inclinação ao ódio. Então, como sentir ódio? Não é uma pergunta que um ator deve se colocar. Não deveria se perguntar o que sentir, mas o que fazer. O que faria nas condições de um ódio concreto, como no caso, em Otelo, do pequeno gesto oculto de Iago que escondia o seu ódio. Eis a grande estratégia. Quando a pessoa é condicionada pelo ódio, de que maneira ele vê o seu adversário? Quero esconder o meu ódio ou mostrá-lo? Qual é o teu comportamento? As perguntas que aparecem sempre são: o que fazer? Em quais circunstâncias? Com qual ritmo? E com quais pequenas ações? Não me agrada esse ódio. Por outro lado, se alguém de vocês me dissesse que na sua vida, nunca experimentou ódio, eu responderia que está mentindo.
Que Jesus não tenha odiado, é possível. Era Deus. Mas enquanto homem, odiou. O corpo do homem é um animal. E este animal deve se confrontar com o modelo do homem. As crianças frequentemente experimentam um fortíssimo ódio que tem início com ódio pela própria mãe. O ódio é uma agressão retida. Só quando nos tornamos adultos, fortes e atacamos, é uma agressão liberada. Quando não podemos atacar, nos seguramos e este é o ódio. É o motivo pelo qual as crianças odeiam, porque são fracas. Quando era criança, odiava. E agora, mais ainda como adulto. E quando você chega a compreender, não como ator, mas como homem, você vai conseguir dar luz ao teu desenvolvimento individual. Devemos ser conscientes que o ódio é também uma reação de identidade. Você pode transformar o teu ódio, como Gandhi. A primeira condição é ser capaz de um ato de violência. Se você é capaz de atacar, você pode também aplicar a não violência. Mas se você se lamenta e não suporta a visão do galo com o pescoço partido, você não vai poder nunca aplicar a não violência. É preciso ser capaz de atacar para poder chegar à não violência. Gandhi compreendeu isso. Acabou essa resposta. Fala aí, Raiza. Eu ia perguntar que lá no começo da primeira pergunta, no começo da resposta do Grotowski, ele começou falando alguma coisa assim, se trata primeiramente de uma questão de ódio, é isso que ele falou? Ou foi do Odin? Aí eu entendi, ele tá falando do Odin Teatro. Na minha cabeça eu peguei Odin. Não. Aí depois, conforme foi falando a fala, ele começa a resposta assim, vou falar do ódio, porque conhecemos todas as situações políticas do Peru, por exemplo. Porque ele chega... Olha, essas respostas, evidentemente, ele não responderia exatamente igual, é claro, se ele tivesse num outro tipo de congresso e de coletivo ali, né? Mas ele estava falando com companhias, com pessoas de companhias de teatro político da América Latina, muito combatentes, muito politizados, e que ele, óbvio, ele encontrou com esses caras antes dessa entrevista. Então ele viu a questão do ódio. Ele assistiu às falas violentas e agressivas e revoltadas. Ele viu a coisa do ódio transbordante. Então, ele pega isso como tema para, de uma certa maneira, como um psicanalista, né? Ele vai falar daquilo que os pacientes dele ali estão manifestando. Ele não vai falar de outra coisa, ele vai falar daquilo, daquelas pessoas
e como elas estão se colocando ali. É assim que eu entendo, sabe? E tinha alguém falando aí. Celina, eu ia pedir para você só repetir esse finalzinho que ele fala da não violência, depois, quando você puder. Porque ele... Peraí, tá dando eco, preciso desligar aí o microfone. Porque ele vai falar do Gandhi. Oi, perdi o som, peraí. Porque o Gandhi fala disso, né? Tem um outro texto do Grotowski que ele, eu não me lembro qual é, que ele fala dessa coisa do Gandhi, de como o Gandhi falou disso, mas o Gandhi falou isso, que é preciso a pessoa poder cometer um ato de violência, ter essa possibilidade, para poder não cometer. Mas antes de não cometer, antes de chegar na não violência, ele tem que assumir o próprio impulso violento, senão não é verdade. Né? Então ele está falando disso, da coisa de lidar com essa coisa violenta. Ele está falando do ser humano. Por isso que ele dá o exemplo. Jesus pode... que Jesus não tem odiado é possível, porque ele era Deus. Ok. Mas nós, humanos... né? É incrível. Celina, desculpe, eu queria pedir para você, anterior a isso, ele fala uma coisa incrível, que ele fala o corpo do homem é animal. Aí ele continua, e eu perdi aquilo ali, é muito, muito interessante, para chegar na questão do ódio. O corpo do homem... Espera aí que está entrando alguém. Diz assim, o corpo do homem é um animal. É um animal. Uhum. E este animal deve se confrontar com o modelo do homem. Uhum. Né? Aí ele vai para as crianças. As crianças frequentemente experimentam um fortíssimo ódio que tem início com o ódio pela própria mãe. O ódio é uma agressão retida só quando nos tornamos adultos, fortes e atacamos, é uma agressão liberada. Então, mas normalmente ela está retida, né? E é claro que isso causa tem milhões de repercussões dentro do sujeito, né? Até pensei aqui, quando eu reli essa coisa de Jesus, eu pensei naquela circunstância dos vendilhões do templo, né? Que Jesus expulsa os vendilhões da porta do templo. É claro que eu não vou dizer que Jesus odiou os vendilhões. Não, porque era Jesus. Mas ele teve ali uma atitude, né? Expulsou os caras. Então E aí ele vai falar dessa coisa do Gandhi, porque o Gandhi falou disso. É a ira, né? Hã? É a ira. É a ira, é. A ira. Fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus, exatamente. Então porque o Gandhi conseguiu chegar nessa coisa da não violência, né? Custou bem caro para ele, porque custou a própria vida, né? Mas ele se manteve nesse lugar, mas ele tinha uma série de estratégias, né, o Gandhi. Ele tinha, por exemplo,
esse exercício dele, que uma vez por semana ele não falava de todo. E ali que ele elaborava essa condição, né? Porque ele tinha que, ali nesse enfrentamento dele com os ingleses, né? Os invasores, os ladrões, né? Que tinham roubado tudo do país dele, né? E como lidar com aquilo, né? Então ele diz assim: mas se você se lamenta e não suporta ver o pescoço cortado de uma galinha, você nunca vai poder aplicar a não violência, né? Se você não pode nem olhar, se você né, faz essa coisa de você não, e aí você não pode praticar a não violência. Para praticar a não violência, você tem que entrar em contato com a violência. Aí vem isso aqui, a parábola dos ratos. Eu não sei como é que isso entra aqui, porque não tem pergunta, não. Só tem esse título, a parábola dos ratos. Na tradição das artes marciais japonesas, tem uma velha história que fala de um samurai que tinha se treinado para enfrentar o perigo, mas era incapaz de enfrentar um rato. Peraí, Kafka, fica quieto. Kafka. Desculpe. Então, buscou o gato mais feroz para atacar o rato. Mas o rato ganhou a luta. Ele fez diversas tentativas até que encontrou um velho gato que parecia muito dócil. Quando o rato tentou atacar o velho gato, ele como é que se diz? Estrangulou o rato. Surpreso, o samurai lhe perguntou como ele tinha feito, e o animal respondeu: sou um gato, e a minha profissão é matar os ratos. Os outros pensavam de uma maneira diferente e não se limitavam a exercitar a sua profissão. Eram cheios de preconceitos, de sentimentos negativos e de ideias preconcebidas a respeito de como se deve matar um rato. Eles eram condicionados pelo ódio. Para esse rato, não existia dificuldade nenhuma para vencê-lo. Da minha parte, eu busquei não ter reflexos de ódio para poder fazer a minha profissão, que é matar os ratos. Portanto, entrei e esperei que o rato se aproximasse para me atacar. E ele fez isso, e nessa hora eu matei. É extraordinário, disse o samurai. Não é extraordinário, replicou o gato, porque
eu não sou um mestre, mas tem um outro gato que é um mestre e, no entanto, não sei como faz a sua profissão. É um velho gato, quase cego e surdo, que dorme sempre e não faz nada. No entanto, aonde ele vive não tem rato nenhum. Eu visitei ele e lhe perguntei o seu segredo, mas ele me respondeu de uma maneira incompreensível. Entendi que ele não sabia explicar, mas sabia fazer. É este o verdadeiro gato combativo. Ser como uma pedra. Aí acabou o relato do gato, né? Para o ator, a questão mais importante não é se ocupar das suas emoções, mas das suas ações. Não é o que sentir, mas o que fazer. Muito bom, né? Essa história é maravilhosa, sensacional. Então, o ator aceitar essa circunstância de ser como esse gato cego e surdo que faz. Tem alguns grandes atores, quando você pergunta como que ele faz, eu já vi, eu não estou me lembrando agora quem exatamente, mas eu li recentemente um grande ator de cinema. E alguém perguntou como ele faz, e ele disse: eu só faço. Eu só faço. Não existe isso, como é que eu faço, e não sei o quê. Essas, digamos assim, ele disse isso, essas baboseiras de ator. Eu simplesmente faço a coisa. Hoje eu li a entrevista daquele ator inglês, como é que é o nome dele? Que faz o 007? É o... Ai, gente. Famosíssimo inglês. Daniel Craig. Daniel Craig. Daniel Craig. Aí o Daniel Craig ele vai fazer o Macbeth na Broadway. E aí o entrevistador é na New York Times de hoje. E perguntava assim, como que você vai fazer o Macbeth? Ele disse, decorando as falas. Eu achei perfeito. Pô, desmistificando a parada, entendeu? Decorando as falas, assim que eu vou fazer o Macbeth. Então, para o ator, a questão mais importante não é se ocupar das suas emoções, mas das suas ações. Não é o que sentir, mas o que fazer. Aí vem uma outra pergunta. Como se tornar um ator vivo em meio à violência que impera em muitos dos nossos países? Então, vocês veem, está se referindo ali. Chile, Peru, né? Esse cara que está fazendo as perguntas, se não me engano, é mexicano. Bom, então, como se tornar um ator vivo em meio à violência que impera em muitos dos nossos países? O Grotowski. Tem uma maneira destrutiva e uma maneira criativa. Não quero dizer que a situação de vocês
não tenha possibilidade. Mas para chegar a descobrir esta possibilidade, as pessoas não se devem iludir, não devem fazer ilusões. Até que ponto um conflito não é resolvido, para alguns movimentos culturais, vai aparecer sempre uma possibilidade. Em um conflito não resolvido, é como se tivesse sempre uma fissura, um pequeno espaço para um movimento cultural. Mas é temporário. No final, vão tomar o poder os terroristas, com os seus slogans de extrema esquerda, e surgirá, ou então surgirá, uma democracia baseada sobre o poder da oligarquia. Senão, por muito tempo, existirá o caos. Quando um dos dois campos vencer, todas as circunstâncias vão mudar. Por isso, a oportunidade é temporária. Não esqueçam disso. Na Itália, apenas em Torino, até 20 anos atrás, tinham 70 companhias de teatro alternativo. Só em Torino. Todos na mesma cidade. Eram jovens, simpáticos e belos. E 10 anos depois, no final dos anos de chumbo, os anos da luta contra o terrorismo, eles desapareceram. Perderam o seu tempo porque não aprenderam nada. Hoje não são nem jovens, nem belos. Apenas alguns se tornaram profissionais. Só estes sobreviveram. E aí aparece... tá, ele vai falar disso. Eu não sei se ele vai falar. Se não falar, eu falo. Aquela história que ele fala num outro texto, do sapateiro. Então, só apenas esses que se tornaram profissionais, que sobreviveram. Os outros pararam, plenos de tristeza, sem simpatia, envelhecidos. Assim que o conflito acabou, a fissura desapareceu. Isso é muito interessante, né? Porque poucas pessoas compreendem isso. Que tem a ver com aquela coisa que eu já falei aqui algumas vezes, né? Como era sensacional o teatro alternativo no Rio de Janeiro nos anos 70. Era magnífico. Tinham várias companhias, acontecia tudo. Era absolutamente genial. 70 e ainda nos 80. Porque tinha ditadura, mas tinha essa fissura. E por ali, pela fissura, se conseguia fazer muita coisa. Mas quando ele sabe disso, porque ele criou o Teatro Laboratório ali, no regime stalinista na Polônia, barra pesadíssima. E eles fizeram o que eles fizeram.
Então, é muito interessante observar, porque a gente pode fazer uma analogia com o nosso momento hoje e podermos ver aonde estão as fissuras. Até ontem uma pessoa me falou assim, está aberta, não me lembro que coisa, de bolsa de pesquisa da FAPERJ. Aí a pessoa me falou assim, nossa, as bolsas de pesquisa da FAPERJ estão todas abertas. Não sei como, mas está tudo aberto. Então, porque fica parecendo que não tem nada, não tem fissura nenhuma, mas tem várias fissuras aí que a gente está, se a gente percebe, só que a gente tem que ter mestria, né? Para então, os outros pararam, imersos na tristeza, sem simpatia, envelhecidos. Assim que o conflito acabou, a fissura desapareceu. A chave da questão está toda aqui. Eles não souberam aproveitar o tempo que tinham. Vocês estão nesta situação. Vocês são jovens e ninguém olha para a qualidade do que vocês fazem. Todos dizem, como são belos. Mas daqui a 20 anos, vocês vão descobrir que ninguém mais vai achar vocês belos. Enquanto as pessoas vão colocar em dúvida a qualidade do teu trabalho. Não é um problema novo. Zeami, que é um filósofo japonês, né, dizia que quando o ator está na flor da juventude, ele deve trabalhar para desenvolver a flor da mestria. Por quê? Quando a flor da juventude desaparecer, vai ser muito tarde para desenvolver a flor da mestria. Tem alguns textos dele que ele fala disso. E é muito interessante isso, porque o sujeito está na flor da juventude, é aí que ele precisa trabalhar para desenvolver a flor da mestria. Porque quando a flor da juventude murchar, ele já tem a flor da mestria para botar no lugar. Porque se ele não tiver aproveitado esse tempo, se ele só fica ali na flor da juventude, curtindo, e a beleza, e a juventude, o encantamento, não sei o quê, quando ela... Por quê? O que acontece? O sujeito se equivoca. Ele acha que a flor, que é da juventude, ele acha que é dele. Que é ele que tem a flor. Mas a flor não é dele, é da juventude. Então, ela ali na frente, ela fenece, ela murcha. Então, durante o período da flor da juventude, é que o sujeito tem que desenvolver a flor da mestria. Para lá na frente não ficar sem nada. Porque aí não dá mais tempo. Isso é muito importante. É uma coisa que ele repetia muito, porque ele via esse problema acontecer com as pessoas, né? Vocês estão numa situação privilegiada. Vocês devem ser muito prudentes e não vender a sua alma nem para o demônio da extrema esquerda,
nem para, como é que se diz, a sereia da oligarquia. Você deve ser muito hábil para conseguir enganar ambos, mas sem atrapalhar nunca o teu trabalho. Não abandonar nunca o teu trabalho. Utilizar esse movimento de trabalho cultural para transformar a companhia em um conjunto artístico mais sólido. Utilizar o tempo para crescer, para tornar manifesta a tua rebelião contra a situação na qual vivem no teu país. Ao mesmo tempo, a tua rebelião deve se realizar de uma maneira estruturada, como uma escada que serve para o desenvolvimento humano e profissional. Essa rebelião vai ter valor se for competente e não convencional. A situação é clara. A arte oficial utiliza alguns gêneros e você pode recorrer também a outros gêneros. Se você substituir os diálogos com a música, muito bem. Não porque o diálogo seja negativo em si, mas a música deve ser perfeita no plano da melodia, da vibração que faz com que a canção nasça. Todo o corpo será o sustento do teu trabalho. Se em tudo isso não tem qualidade, toda a tua rebelião vai ser estéril. Me segura? Ai, o teu microfone abriu. Aberto. Nai. A gente tá trabalhando, o Wagner tá lá no banheiro. Seguinte, gente. Nai, Babadeira pra você. o teu microfone está aberto. Se tudo isto não tem qualidade, toda a tua rebelião será estéril. Na Polônia dos anos 70, o stalinismo já estava morto, mas não as suas consequências. Quero dizer que, se não nos comportávamos de uma maneira correta, não nos matavam por causa disso. Durante o stalinismo, se não éramos de acordo, éramos torturados, mas nos anos 70 não acontecia mais isso. E, no entanto, eles tornavam a nossa vida bem difícil. O problema era saber como se rebelar de uma maneira tal que, mesmo se quisessem nos prejudicar, não conseguissem fazer isso. É preciso estar constantemente muito vigilantes. A única saída de um teatro sórdido é elevar o nível do artesanato. Isso é muito importante, né? Tudo isso que ele falou aqui é muito importante. E tudo serve para nós hoje, eu acho, né? Que a gente pode fazer
as analogias e aproveitar como se ele estivesse dizendo isso para nós, hoje, aqui. E eu vejo que na minha experiência, né, por exemplo, nessa coisa específica, né, da nossa companhia, do Estúdio Stanislavski, que está fazendo 30 anos, como que a gente conseguiu atravessar esses 30 anos? Eu acho que, certamente, na dedicação à qualidade do artesanato, e mesmo se essa qualidade não é reconhecida, nem sempre ela é reconhecida, mas tem uma coisa que, assim, na minha experiência, a Lígia pode falar da dela também, que é mais longa até do que a minha, uma coisa sempre foi fundamental e reconhecida, a seriedade. A seriedade. Então, isso, de uma certa maneira, torna esse trabalho, que é experimental e que, de uma certa maneira, é da ordem da rebelião, porque nega os parâmetros, ele, quando é sério, de uma certa maneira, fica intocável. Não que não receba bordoada de um lado e de outro, mas consegue se manter de pé. Fala, Lígia, sobre isso, por favor. Meu Deus. Eu acho que tem a ver um pouco com essa coisa de seriedade, talvez, Celina, tem a ver também com essa coisa de precisar brincar seriamente, sabe, assim, de estar investigando, de estar em busca de coisa que precisa ser tocada, pelo menos tocada, e é uma questão de vida ou morte, que você morre um pouco se você não consegue, pelo menos, ir em busca, tentar praticar isso, né? Não que a gente tenha conseguido chegar lá, mas é uma prática diária de alguma coisa que você está buscando e que não tem outro jeito de fazer, a não ser buscar isso e ritualizar seu cotidiano, seu dia, seu trabalho de cada dia, né? Não sei, penso assim. E alguma coisa que te move porque está lá desde sempre. É como se a gente não está aqui agora, a gente já veio de muitos anos, né? Como a gente, quando morrer, vai morrer e não é ali naquela hora que a gente está morrendo, né? É como isso, assim, é uma coisa que já vem de muito tempo, né? Uma memória, né? Uma memória ancestral, uma memória... Não sei falar agora, não. Isso não tô... Porque ele está falando aqui como eles driblaram, né, a situação ali. Eles atravessaram aqueles anos 60, que a barra era muito pesada, porque eles podiam ser assassinados, podiam ser torturados, presos.
enfim, aí era o regime stalinista. Mas mesmo nos anos 70, já não era o regime stalinista, mas as consequências do regime stalinista ainda eram vigentes, né? Então, é pouco provável a gente ter um regime que nos receba, né? A gente sempre vai ter que estar nessa fissura. Fissura. A gente tem que ver aonde estão as fissuras e, através delas, a gente poder agir. Mas também a gente tem que ver quando a fissura vai fechar e a gente tem que encontrar outra. Enfim, né? Tem um... Mas eu acho que a recomendação chave dele aqui é a qualidade. E trabalhar na brecha, né? Trabalhar na brecha e trabalhar duro na qualidade, né? A dedicação à qualidade. Porque essa é a chave. Né? Essa é o passaporte. Uhum. O passaporte para a gente atravessar os tempos, seja o tempo que for, como que você atravessa os tempos. O passaporte é a qualidade do trabalho. Isso. Então, a gente tem que estar muito alerta para isso, né? Não é? É bem importante, né, isso. É preciso estar atento e forte. Estar atento e forte. Depois, como é que é? Não temos tempo de temer a morte. Temer a morte. Muito bom. Sempre a poesia, né? Poesia. Aí vem a próxima pergunta, que é a última pergunta. Que é, você poderia nos falar mais extensamente a respeito das ações físicas? Vamos lá. As emoções não dependem da vontade, mas das ações físicas. Isso foi descoberto por Stanislavski no período final da sua vida, depois de ter passado por muitas fases diferentes. Era um homem do teatro convencional. Pessoalmente, eu consegui ver alguns espetáculos que ele tinha dirigido. Do ponto de vista da convenção e da forma, não eram tão interessantes, mas dentro tinha alguma coisa que se ligava ao modo de trabalhar com o ator. E era notável. Quer dizer, isso aqui leva a gente para a compreensão, eu entendo, da importância fundamental da ética. Porque normalmente as pessoas pensam na estética, mas tanto Stanislavski quanto ele pensaram na ética como veículo fundamental. Né? Stanislavski tinha se proposto, acima de tudo, a compreender a profissão enquanto técnica e, portanto, começou a subdividir, e por isso começou a subdividir as grandes tarefas em pequenos segmentos que o ator pudesse dominar.
Na arte, os detalhes são importantes. E Stanislavski era um mestre no trabalho sobre os pequenos detalhes. Não acredito que a chave se encontre nos primeiros livros de Stanislavski, mesmo se é bom que a gente conheça eles. Passa, Kafka, passa. Gente, um minuto. Eu assinalo para vocês, indico para vocês, 2 textos que todo ator deveria conhecer. Um texto de Stanislavski, publicado depois da sua morte, no 4º volume dos Escritos, o trabalho sobre o personagem, com o título A Percepção Real da Vida, da Obra e do Personagem, que dá como exemplo o trabalho sobre o inspetor-geral de Gogol. O outro é o livro de Toporkov, com o título Stanislavski em ensaio. Esses 2 textos são muito importantes. São como manuais para o trabalho do ator. Eu acrescento o texto da Ética, porque eu acho que a Ética do Stanislavski, que está aí no Drive, não está, Laira? Então, quem, deixa eu ver aí, quiser o texto da Ética, está no Drive. Quem não leu ainda ou quer reler e tal. Vocês já leram, Celina, esses 3? O Toporkov eu já li e reli milhares de vezes. E a Ética também, inclusive porque eu traduzi. Esse que ele chama que a percepção real da vida, da obra e do personagem, eu não sei se eu já li. Eu fiquei agora na dúvida. Ele tá, inclusive, eu sublinhei ele aqui. Não sei se quando eu li esse texto eu sublinhei porque eu não tinha lido, mas eu acho que a gente podia descobrir isso, né? Que texto é esse? Que ele diz que aparece no 4º volume dos Escritos, o trabalho do ator sobre o personagem. Como aqui está tudo em italiano, eu vou procurar nos meus livros italianos aqui. Aí vou tentar dar uma notícia sobre isso, vocês podem tentar procurar também, e eu vou tentar dar uma notícia semana que vem sobre isso. Mas o livro do Toporkov já existe em português, que se chama Stanislavski... Como é que é? Hã? Ensaia. Ensaia. Qual é que é o nome desse título aí? Do 4º volume? A percepção real da vida, da obra e do personagem. Por toda a vida, Stanislavski tinha buscado as emoções, mas lá pelo final da vida, quando ele estava velho, ele compreendeu que devia procurar as ações e não as emoções. Ele descobriu os problemas do ritmo a partir das suas experiências pessoais. No tempo em que trabalhava na ópera, ele queria aplicar o seu sistema de teatro realístico, com resultados desastrosos. Mas quando se verifica um desastre,
nós podemos transformar os defeitos em virtudes. É exatamente aquilo que fez Stanislavski. Ele reelaborou a pergunta: por que o seu sistema não funcionava no teatro de ópera? E ele descobriu que se tratava de um problema de tempo-ritmo, e que as ações têm um tempo e um ritmo, como o canto e a música. Depois tem a história das gerações dos seus alunos. No primeiro período, Meyerhold se rebelou contra o realismo artístico do seu mestre e elaborou o seu sistema de trabalho baseado sobre as teorias da montagem e da composição. Se poderia dizer que Stanislavski trabalhava do ponto de vista da verdade da vida cotidiana, enquanto para Meyerhold o fundamento era a composição. Quando Meyerhold já tinha se tornado um mestre renomado, Vastangov, um aluno dos dois, começou a trabalhar utilizando ao mesmo tempo as propostas de Meyerhold relativas à composição e a técnica de Stanislavski. Poderíamos dizer que exteriormente era Meyerhold e interiormente era Stanislavski. Sensacional, né? Essa definição dele é deslumbrante. E ele sabe o que ele está falando porque ele fez isso também. Ele exteriormente era muito próximo do Meyerhold e interiormente muito próximo do Stanislavski. Sensacional. Todos pensavam que Stanislavski tinha desaprovado o esteticismo de Vastangov, mas o mestre ficou fascinado. Depois da morte de Vastangov, Stanislavski juntou os seus alunos e trabalhou com eles. Na realidade, ele queria aprender com eles, com os alunos do Meyerhold, do Vastangov, o segredo de Vastangov. E essa foi uma das raízes do método das ações físicas. Gente, aqui ele resolve todas as polêmicas que as pessoas não entendem a respeito dessa coisa Meyerhold, Stanislavski e Vastangov no meio. Ele clareia tudo. É sensacional. Eu não me lembrava de ter lido isso. Não me lembrava. Tem aqui várias anotações, quer dizer que eu li. Mas eu não li, de verdade, porque eu não me lembro. E aí acabou essa entrevista. Muito boa, né? Gente, muito bom. O que vocês têm aí para falar? Vamos lá. O que fica aí? Nada? Gente, vocês não têm nada para dizer. Jura?
Johnny Jarp. Muita coisa, né? Achei muito interessante como ele foi tecendo a fala a partir da coisa do ódio, e aí fala sobre a beleza a beleza da qualidade do artesanato que toma lugar na juventude, ele quando se vai, eu achei assim um primor, porque é improvisado, né? Não sabe qual é a pergunta que vem. Improvisado. Todos esses... Quase como se fosse uma revelação. E aí as ações físicas foi quando ele encontrou isso e aquilo, e é isso. Toma para vocês, em primeira mão. Porque até hoje discute-se, né? Então... E em 93, né, aquela pergunta, e as ações físicas? Pergunto para ele desde que ele eu assisti aquela palestra da Picon Valan, né, que ela fez ali na UFRJ, especialistérrima de Meyerhold e tal. Nossa, ela falou tanta bobagem. E ela não chegou nisso aqui, ela não entendeu isso aqui. Ela não. Eu fiquei chocada com a conferência dela. Porque eu acho que essa elaboração aqui dele, essa última resposta dele, tem uma elaboração, dá para escrever uma tese sobre essa elaboração dele. A partir dessa elaboração, a partir dessa resposta final dele, dá para escrever uma tese. Porque se você for destrinchando cada coisa dessas, cada frase, você escreve uma tese. É sensacional. Essa coisa que depois da morte de Vastangov, Stanislavski acolhe os alunos de Vastangov e trabalha com eles, na realidade, querendo aprender com eles o segredo de Vastangov. E essa é uma das raízes do método das ações físicas. Esse movimento dele de querer entender com os alunos do Vastangov como que o Vastangov conseguiu colocar a coisa dele, Stanislavski, junto com a coisa do Meyerhold, num trabalho só. Foi isso, né, que ele diz assim, todos achavam que Stanislavski teria desaprovado o esteticismo de Vastangov, mas o mestre ficou fascinado. Isso tudo aqui foi o que o Grotowski estudou quando ele foi para a Rússia, quando ele ficou lá um ano estudando o Meyerhold, que, como ele diz, quando ele foi para a Rússia em 55, ele já sabia tudo de Stanislavski. Ele já tinha estudado tudo. Ele já tinha estudado o livro do Toporkov, ele já tinha estudado tudo. Ele era já mestre em Stanislavski. Mas ele não conhecia o Meyerhold, porque o Meyerhold era proibido. Né? Porque o Meyerhold foi morto pelo regime stalinista, os caras assassinaram ele. Então, tinham assassinado ele 15 anos antes, em 40. Então, tudo dele era censurado e vedado. O Grotowski vai e consegue entrar nos arquivos, lê tudo, vê os pequenos filmes que existiam,
vê o Toporkov em cena, porque o Toporkov ainda estava vivo, e era um mestre das ações psicofísicas. Então, aí ele ganha essa percepção completa da coisa toda. É muito interessante isso. E aqui nesse texto ele diz, que eu não me lembrava disso também, ele diz que ele assistiu os espetáculos do Stanislavski, porque quando ele foi, em 55, o Stanislavski tinha morrido em 38, então tinha 17 anos da morte, ainda tinha os espetáculos dirigido por ele, possivelmente o Tartufo, acredito, em cena, em Moscou. Então ele viu. Então, né, ele teve essa possibilidade, né? E aí? E aí, Raiza? Ele falou muito aqui da coisa da música, né? Nada a dizer? Não, é. Então tá, gente. Então a gente se vê quinta-feira que vem. 5 para as 10. Vamos ver que texto, se a gente. Eu vou tentar descobrir isso aqui, tá? A percepção real da vida da obra e do personagem. Fala para mim qual é a página. É o livro 4, esse aí? Esse é o livro 4. E isso que eu tô. Essa coisa aí, que a gente está na dúvida, é na página 74. Mas esse texto, começa na página 69. Tá? Então tá bom.